Judas ele era um personagem histórico ou ele é um personagem teológico? E se existem outros casos também nos evangelhos, né, de personagens que são teológicos e não históricos? Se os evangelhos, por exemplo, podem ser tomados como gêneros literários, né? Então a possibilidade de personagens ficcionais sendo produtos da criação dos autores são possíveis de serem entendidos e tomados. Então a gente elegeu alguns estudos de caso de personagens literários, portanto, frutos da criação dos seus respectivos autores, né? Então, isso não é muito comum em termos de publicação, mas a gente aventou algumas hipóteses e algumas análises muito interessantes, convergindo o estudo histórico e o estudo literário, né? Do que a gente tem produzido hoje e do que se pode avaliar em termos dessas personagens literárias. Mas o caso de Judas, ele é algo... de fato, ele é um problema. Na cronologia dos textos, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, deixa eu ver aqui, para não falar errado, porque depois eu vou embora e o Jansen é que vai ficar... Olha, o professor errou no versículo, não é? É inadmissível que ele cometa esse erro e esquece aquilo que está sendo colocado. Ele fica no tema periférico e perde o foco no essencial. Mas é o seguinte, Paulo, no primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 5, ele diz assim, que depois de ressuscitado, né, apareceu a Cefas e depois aos Dodeca, aos 12. Então, Jesus, esse é o evangelho de Paulo, que ele está contando aqui por meio de um exercício mnemônico, de lembrança, né? O evangelho que eu recebi foi o evangelho que eu vos anunciei, né? E o que ele anunciou é que, tão logo Jesus ressuscitou, apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Então, Judas, o tal Iscariotes, está aí. Paulo nunca soube que Jesus havia sido traído. Aí alguém há de se lembrar também da mesma epístola, dizendo na noite é que foi traído, não é? Mas aí é um problema de grego. Por quê? Porque os tradutores trabalham com a informação de que nos evangelhos Jesus é traído. Logo, na ordem canônica, como você vai ler os evangelhos, vai ler Atos e depois vai chegar em Paulo, o verbo paradidomi, que é o verbo grego que pode significar entregar ou trair, o tradutor, sabendo que você já leu nos evangelhos que Jesus foi traído paradidomi, não é? Ele vai reforçar na noite em que Jesus foi traído e não que foi entregue. Mas se paradidomi é apenas e tão somente o sentido de traição, como ler Romanos 8,32? Deus, na sua benignidade infinita, traiu seu filho. É isso? Não. Entregou seu filho para morrer a morte de cruz. O verbo é o paradidomi. Às vezes, se tem até possíveis conexões do verbo com negar. Então, Deus entregou seu filho, não traiu seu filho.
Veja o peso. Pedro negou Jesus, ele não traiu Jesus. Mas Judas não entregou nem negou, ele traiu. Traiu. Isso é algo interessante, porque a falta do controle do grego, né, e a leitura canônica do Novo Testamento instaura esses filtros de leitura. Se você começa a ler por Paulo, em nenhum momento Paulo diz que Jesus foi traído. Jesus foi entregue. Entregue. E você sabe por que ele foi entregue. Olha aqui, vamos abrir para também não deixar o nosso Jansen numa situação tenebrosa. Então, está lá em Romanos, capítulo 8. 8. Vamos ver o que Paulo diz, porque é isso que ele conheceu. Ele não conheceu outra coisa. Então, Romanos, capítulo 8, versículo... Eu vou começar pelo 31, tá ok? Mas o verbo paradídome vai aparecer no 32. Que diremos, então, em resposta a essas coisas? Se Deus está por nós, quem está contra nós? Agora prestem atenção. Ele que não poupou o próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Ele não traiu por todos nós. Deus não traiu seu Filho por todos nós. Deus o entregou. Então, a leitura lá do capítulo, acho que é o capítulo 11 ou capítulo 9 de Coríntios, não é? Leia como entregar e não associe a Judas, porque Paulo nunca falou de Judas, e muito menos de traição de Judas. Então, são exercícios que nós precisamos fazer. Mas como é que eu leio essa figura? Tem uma passagem em Marcos que é muito estranha e que teve impactos em Mateus e em Lucas, né? E que é responsável, sob muitos aspectos, sobre a forma como a gente lê a figura de Judas, sem se dar conta, porque a mim me causa uma certa estranheza, o que eu vou explicar aqui. É no capítulo 14, né? No capítulo 14 do Evangelho de Marcos, eu acho que é ali que a gente vai encontrar, né, essa passagem. No versículo, eu vou começar pelo versículo 20, mas a minha ênfase está no 21, ok? Então, Marcos, capítulo 14, versículo 20 e 21. Jesus disse-lhes: é um dos 12, é aquele que está a pôr comigo a mão na travessa. Aí entra o 21, aonde eu quero chegar. O Filho da humanidade segue o seu caminho, tal como ficou escrito a seu respeito. Agora, prestem atenção. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho da humanidade é traído. O verbo aqui é paradídome. Melhor seria para ele se não tivesse nascido esse homem. Mas escuta, eu leio isso aqui, tem uma contradição básica no princípio de uma mensagem de Jesus. Parece que Judas nasceu selado. Melhor que ele não tivesse nascido, mas se não tivesse nascido, dentro da lógica, Jesus não seria traído. E se não fosse traído, não seria entregue aos romanos. E se não fosse entregue aos romanos, não seria crucificado. E se não fosse crucificado, não seria sepultado. E se não fosse sepultado, não ressuscitaria. Então, Judas jamais teve o direito de dizer: não, eu não aceito te trair, Jesus. Todo mundo tem direito a errar. Mas, pelo princípio da metanoia,
né, da conversão, você se propõe a seguir uma vida diferente. É o que os magos nos ensinaram. Eles falaram para Herodes: nós vamos lá visitar o menino. Voltaremos aqui para te dizer onde ele está. E, aconselhados em sonho, seguiram por uma outra estrada, por um outro caminho. Isso está correto. Quem conhece Jesus não pode mais trilhar o caminho que trilhava. Então, uma das melhores e mais lindas histórias de conversão, e eu não estou falando de história no sentido factual, mas no sentido teológico, é a história dos magos. Eles seguiram por um outro caminho. Não. Né? O caso de Judas, ele nunca teve o direito. Né? Ele já nasceu selado para isso. Melhor que não tivesse nascido. Mas como assim? Ele nasceu para trair. Ele nunca teve o direito de perdão, tal como Pedro. Pedro chorou amargamente. Então, essas questões são próprias, não é, de uma cabeça e de um autor que já entende que o fim do Templo de Jerusalém, a destruição do Templo de Jerusalém, que ele analisa no capítulo 13, né, vai começar a instaurar um cânon, um cânon entre nós e eles. Né? Já começa a aparecer a ideia de judeus, Judá, Judéia, né, Judas, serem aqueles caras, né, que estão do outro lado, que jamais vieram para cá. Então, Judas é a caricatura do que a história convencionou a chamar de judeu. É aquele que não tem amigos. É aquele que não ama. É aquele que só pensa em dinheiro. Então, é a caricatura. Judas instaura, dentro de uma dimensão antissemita, e que está encravado no cristianismo, né, a caricatura do judeu. Como se Jesus não fosse judeu de nascimento, vida e morte. Quem está produzindo esse evangelho não passou pelo judaísmo, nem conhece direito o judaísmo. Basta vocês lerem o capítulo 5. Jesus sai dos territórios propriamente judaicos, vai a Decápole, numa cidade, né, Gadara. Lá encontra um endemoniado, num contexto de cemitério, e já começa o pau quebrar. Ei, Jesus de Nazaré, queres tu comigo? O diabo tenta exorcizar Jesus, queimar Jesus. E Jesus repreende: diabo, cala a boca. Qual o teu nome? Pô, eu não sou um, eu sou muitos. Me chamo Legião, sou legião. Pô. Bom, então você vai lá. Senhor, deixa a gente entrar ali naquela manada ali de porcos, né? Vara de porcos, e a gente se precipita no mar. Então vai lá e faça isso. Mas mar? Na Síria? Lá não tem mar. Percebe? Aí Jesus, que está lidando com demônios numa área de cemitério, que vem todo impuro, voltando para o território propriamente judaico, vai o chefe de uma sinagoga, né, e vai tocando nele: olha lá, tem minha filha, você precisa cuidar disso. E Jesus vai andando, uma mulher com fluxo menstrual ininterrupto também toca em Jesus. Quer dizer, a impureza ritual está toda ali. O autor nem sabe de nada disso. Nada disso. Então, tem histórias interessantes em Marcos 5, só tem histórias interessantes, mas de um autor que não está entendendo nada do que é ser judeu. Entende? Então, a gente tem que ter um pouco de atenção nessas coisas, porque o autor de Marcos não dá pistas que vêm do judaísmo. Não dá. Diferente de um autor como Mateus. Ai daquele que tirar um pingo do i da lei. Ai daquele. Ai daquele que não respeitar a cátedra de Moisés. Ai daquele. Então, de alguma forma, Judas, ele apresenta características que me parecem muito mais a construção
né, de um modelo de judeu e de judaísmo que a história consagra na longa duração como sendo uma dimensão antissemita. O que não tem amigo, o que não conhece o verbo amar e que ama dinheiro. Quer dizer, Judas experimentou tantas coisas maravilhosas ao lado de Jesus, viu as coisas poderosas que ele fez e troca a sua vida eterna por 30 moedas, por um beijo no rosto. Quer dizer, é tanta caricatura que me leva mesmo a pensar de que nós não estamos diante de uma personagem histórica, mas de uma personagem ficcional que tem por propósito estabelecer, né, eles e nós. E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.